Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós falamos sobre o sacramento, e tem muita coisa para a gente aprender sobre o sacramento. Falamos também sobre a escritura favorita. Algumas das pessoas que fizeram comentário aqui compartilharam a sua escritura favorita. Por exemplo, aqui, a Maria Oliveira, ela compartilhou que a escritura favorita dela é Moroni 7, versículo 41, que foi uma experiência que ela teve dentro do templo do Recife, com essa escritura. Gratidão por compartilhar. A Yara Cristina também, ela compartilhou que a escritura favorita dela é Alma 34, versículo 41, que lá fala também, ela teve uma experiência pessoal com essa escritura, ela se identifica muito por conta das aflições e o Senhor nos consola também, tá bom? E também teve o comentário aqui da Maria Imaculada da Silva aqui. Ela compartilhou, que no sacramento, eu falei sobre essa união, unindo a gente com o Pai. E ela compartilhou aqui que une a gente, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Gostei muito do seu comentário. Gratidão pela sua participação. Hoje nós vamos continuar estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 21. São 12 versículos só, espero que dê tempo de nós ler os 12 versículos aqui, tá bom? E fazer alguns comentários. Vamos lá então, a seção 21 aqui, ela parece uma extensão da seção 20, tá bom? Então, também é uma revelação recebida por meio de Joseph Smith, e aí a gente vai ver aqui, ó, versículo 1 em diante aqui. O versículo 1 diz assim: Eis que um registro será escrito entre vós, e nele será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, elder da igreja, pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então aqui está falando que um registro será escrito. Esse registro aqui mencionado é o registro história da igreja, tá bom? Então, desde o começo ali é feito... Eu desconheço a igreja que tem tantos registros com tantos detalhes, né? Desde os primórdios ali. Então, todo membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Dias sabe como começou a igreja, a origem, né? É muito interessante isso. Então, tem um registro formidável para pesquisar, tá bom? E embora exista todo esse registro por parte da igreja, muitas pessoas, às vezes, quando vai pesquisar, pesquisa em outras fontes, tá bom? Isso é ruim, a gente não deve pesquisar em outras fontes, deve pesquisar diretamente na igreja. Seria como eu pesquisar sobre a igreja adventista, mas pesquisar lá no site da Batista, né? Então, tem que visitar na fonte, buscar na fonte, tá bom? Inclusive, para saber a verdade, o que nós incentivamos? Buscar a Deus, a fonte é a Deus, tá bom? Então, esse registro aqui que fala é o registro histórico. E aqui falando, chamando ele de tradutor, profeta, está falando de Joseph Smith, né? Apóstolo, todos esses ofícios aqui. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: sendo inspirado pelo Espírito Santo, quem? Está falando de Joseph Smith, sendo inspirados pelo Espírito Santo a lançar os alicerces dela e edificá-la para a santíssima fé. Dela quem? A igreja. A igreja é essa organizada e estabelecida no ano de 1830 de Nosso Senhor. E quando no quarto mês do sexto dia do mês, que é chamado abril, tá bom? Então, estou falando da restauração da igreja, a organização da igreja aqui, que foi por inspiração, né, por meio do Espírito Santo, que várias coisas, conforme a gente foi vendo as revelações, quando Joseph Smith, ele orou no bosque, ele mal pensava que ele iria ser um instrumento na mão de Deus para restabelecer a igreja dele aqui na Terra. Mas à medida que foi acontecendo, quando ele pega o registro, o livro de Mórmon também, ele pensa que outra pessoa que vai poder traduzir, mas não é ele, Deus vai utilizando ele, até que chega uma hora que ele fala, nossa, está surgindo, né, a igreja, e ele vê que é por meio dele que Deus está organizando a igreja aqui. Vamos lá, o versículo 4 ao 6 aqui, eu vou ler o versículo 4, 5 e 6, e vou fazer alguns comentários. Aqui no versículo 4, 5 e 6,
é pedido para nós identificarmos quais são os convites que nós estamos recebendo por meio dessa revelação e quais são as promessas também que nós vamos receber, tá bom? Eu vou comentar sobre elas, mas primeiro vou ler aqui o 4, 5 e 6. Diz assim: portanto, vós, ou seja, a igreja, darei ouvido a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que vos receber, e andando em toda a santidade diante de mim. E está falando de Joseph Smith, né, que nós devemos dar ouvido a todas as palavras que o Senhor desse ali a ele, à medida que ele nos recebesse para falar sobre as mensagens, né, sobre o Evangelho. Pois as suas palavras recebereis como as vinhas da minha própria boca, com toda a paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremer os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Vamos lá, os convites aqui, do versículo 4 ao versículo 5 aqui, versículo 4 ao 6, né? Nós lemos aqui. Quais são os convites aqui? Eu separei. O primeiro convite é dar ouvido a todas as palavras de mandamento que ele vos transmitir, ou seja, por meio do profeta. Dar ouvido. Aqui, ele inclusive falou, dar ouvido como se fosse o próprio Senhor falando. Os profetas, eles são representantes de Deus na terra. Então, eles falam à vontade do Senhor. Assim nós temos as Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus dita por meio dos profetas. Então, nós devemos tomar como sendo da própria boca do Senhor. Aqui também, um dos convites que ele faz é andando em toda a santidade diante de mim. Andar retamente perante o Senhor. E aí o convite aqui, né? Pois as suas palavras recebereis como de minha própria boca. Esses são os convites que ele fez. A promessa, quais são as promessas, né? Ou seja, os convites, ó, faz isso que você vai receber isso. Então, quais são as promessas se nós ouvirmos os profetas como se fosse da própria boca do Senhor, se nós andarmos em santidade perante o Senhor? Quais são as promessas que nós recebemos? É dito aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Esse versículo a gente vê lá em Mateus também, Mateus capítulo 16, lá o versículo 18, tá bom? Ele fala para Pedro, né, eis que estabelecerei a minha igreja, sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, lá em Doutrina e Convênio também, seção 10, versículo 69, também fala, mas fala mais no propósito de a igreja sendo as pessoas. E na época de Cristo também, quando ele diz a Pedro, né, essas coisas, e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, ele está falando as pessoas, tá bom? Porque até mesmo com a igreja de Cristo, na época de Cristo, depois teve a apostasia. A igreja deixou de existir por um tempo por conta da perseguição dos apóstolos que foram mortos. Então a autoridade foi tirada da terra. Então teve um período na história que não tinha a igreja de Cristo. Então quando ele fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está falando também, né, uma das interpretações, ele está falando das pessoas e ele está falando a respeito da ressurreição. Tá bom? Todo mundo vai ressuscitar, mas conforme o apóstolo Paulo ensina, né, primeiro os que são de Cristo vão ressuscitar. Então, ao ressuscitarmos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Esses vão ressuscitar para estar com Cristo no milênio, né? E há aqueles que vão ressuscitar só depois do milênio, tá bom? Então, essa é uma das interpretações aqui também. Aqui também falou, né? O Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas. Olha só, né? Mas andando em retidade, em santidade perante o Senhor, ouvindo os profetas como sendo a própria voz do Senhor, aqui diz que o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas. Tá bom? Uma interpretação disso também é entrar no reino de Deus. Tá bom? Lá em Colossenses, tem até a referência, Colossenses 1, versículo 13 diz: o qual nos tirou do poder das trevas. Olha aqui, então fala que aqueles que fazem isso vão sair dos poderes das trevas. E em Colossenses 1, 13 diz:
e os que nos tirou do poderes das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Aqui, em Colossenses, está falando da pessoa que entra para o reino de Deus, entra para a igreja. Né? Não, a igreja de Deus aqui na terra, a igreja de Cristo, é o reino de Deus estabelecido na terra. Então, quando a pessoa entra para o evangelho, ela está saindo do mundo e entrando para o reino de Deus, saindo do reino das trevas e entrando para o reino de Cristo, tá bom? Então, essa é uma das interpretações aqui. Vamos lá aqui, ainda falando do mesmo versículo, né, o comentário, o que mais, né, foi prometido aqui aos que dão ouvido aos profetas, assim como sendo da própria voz do Senhor, e também que andam em retidade, em santidade perante o Senhor. Então, o que mais é prometido? Diz aqui, farás tremer o céu para o vosso bem, para a glória de seu nome. Então, o céu vai tremer, né? Tremer aqui é no sentido como se fosse um terremoto. Quando dá um terremoto, as pessoas ficam alerta, né? Elas não ficam dispersas, ficam alerta. Os céus vai estar em alerta para nos ajudar, né? Afastando os poderes das trevas. É isso que significa aqui. E aí, finalizando aqui, né, sobre esses comentários, falou também sobre o nome do Senhor, né? Para a glória de seu nome. Para a glória do nome de Deus, o evangelho crescer e espalhando a mais e mais pessoas, tá bom? Para entrar para o reino de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, Doutrina e Convênios, seção 21, versículos 7 e 8. Pois assim diz o Senhor Deus, inspirei-o e promover a causa de Sião, com grande poder e voltado para o bem. E conheça a sua diligência e ouvi as suas orações. Está falando de Joseph Smith, né? Que o Senhor o inspirou, né? Toda a trajetória dele, desde lá, né, do bosque, desde antes, né? O Senhor foi preparando, inspirando ele para chegar esse momento e ele restaurar a igreja dele aqui por conta da sua diligência e oração. Sim, vi os seus prantos por Sião, e falei como se já não se lamentasse por ela, pois chegados são os dias do seu regozijo, e pela remissão de seus pecados e pela manifestação de minhas bênçãos sobre as suas obras. Então, está falando que chegou o momento, né, da igreja surgir e agora progredir, tá bom? Progredir aí e alcançar muitos e muitos, como nós temos agora, né, em muitos e muitos países, o evangelho estabelecido. Versículo 9 em diante aqui diz assim, pois eis que abençoarei todos os que trabalhares em minha vinha, com uma grandiosa bênção, e eles acreditarão nas palavras dele, que lhes são dadas por meu intermédio, pelo Consolador, o qual manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores, pelos pecados do mundo, sim, para a remissão dos pecados no coração contrito. Portanto, é-me conveniente que ele seja ordenado por ti, Oliver Cowdery, meu apóstolo, sendo esta uma ordenança para ti, que és o elder sobre a mão dele, sendo ele o primeiro elder para ti, para que seja um elder desta igreja de Cristo, que leva o seu nome. Versículo 12, para finalizar aqui, diz assim, e o primeiro pregador desta igreja, para a igreja perante o mundo, sim, e perante os gentios, sim. Isso diz o Senhor Deus e também aos judeus, tá bom? Então o evangelho chegaria aos gentios e aos judeus, conforme mencionado aqui no versículo. Aqui eu achei interessante, né, no versículo 11, quando ele fala aqui, para que seja um elder desta igreja. Qual igreja? Igreja de Cristo. Quando ali em 6 de abril de 1830 a igreja foi restaurada, surgiu ali, havia 6 pessoas batizadas, era o nome dessas 6 pessoas, foi a organização da igreja, tá bom? Então, tinha mais pessoas na sala, tinha 40, 50 pessoas na sala, mas batizado tinha esses 6. E esses 6, eles dão o nome deles, tá bom? Como organizadores, né? Perante a lei dos homens, tinha que ser 6 também. Então,
de acordo com a lei do país, eles organizaram a igreja. Deu início ali com essas 6 pessoas aqui, tá bom? E aí falou aqui o interessante no versículo 11, que falou, o elder desta igreja, Igreja de Cristo. Quando ela foi organizada, esse era o nome da igreja, tá bom? Igreja de Cristo, tá bom? O nome, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, só veio por revelação 8 anos depois, né? 8 anos depois, veio foi em 1838. Vão estar na seção 15 de Doutrina e Convênio. Então, a princípio chamava-se Igreja de Cristo mesmo, tá bom? Mas mandando vários missionários aí, inclusive para a Europa, quando eles voltavam, eles falavam, lá também tem uma igreja com esse nome, a Igreja de Cristo, né? E aí, então, ao buscar ao Senhor sobre isso, então é revelado o nome da igreja, é dado pelo próprio Senhor. Bom, a Igreja de Jesus Cristo, assim será chamada a minha igreja nos últimos dias. Doutrina e Convênio, seção 15, versículo 4. Assim será chamada a minha igreja nos últimos dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, foi por meio de revelação que nós temos esse nome da igreja, né? 8 anos após a igreja ter sido restaurada, ao buscar o Senhor sobre esse assunto, veio-lhe então essa revelação a Joseph Smith aqui. Bom, vamos finalizar por aqui, tá bom? Eu acho que o que mais me tocou nessa mensagem de hoje é a parte, né, das bênçãos que nós recebemos por ter uma igreja. É ter um profeta, ouvir a voz do Senhor por meio desse profeta, tá bom? De maneira como se fosse a própria voz do Senhor, e andar em santidade perante o Senhor, para recebermos as bênçãos que nós vimos aqui, que não são poucas, as promessas, né? As portas do inferno não prevalecerão contra nós, o céu vai tremer para nos ajudar, né? Vai sempre estar atento ali para nos ajudar. Então, são muitas promessas que nós recebemos, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.